Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos dar sequência à última mensagem de uma série de mensagens, 4 mensagens sobre o que é a Igreja de Jesus, né? E hoje a última mensagem, o tema é Eclésia, uma comunidade de amor, de perdão e de serviço. A igreja é uma comunidade de amor, de perdão e de serviço. Nós temos enfatizado aqui que a igreja, ela não é um prédio. A igreja não é um prédio. A igreja, ela se compõe dos discípulos de Jesus, daqueles que são seguidores de Jesus. Infelizmente, a igreja de Jesus, ela esteve muito pura, muito alinhada com essa verdade até o final do século IV. Quando, no final do século IV, a igreja se tornou igreja oficial do Império Romano. E aí as distorções foram acontecendo ao longo de 1000 anos. A igreja, o cristianismo, irmãos, tem um pouco mais de 2000 anos. Mas vocês imaginam, a metade desses 2000 anos foi terrível para o cristianismo. Vocês terem uma ideia, durante centenas de anos, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E a própria Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Só no final do século XV, através de Lutero, é que veio uma revelação, o início de uma revelação que foi reformando a igreja. E, na verdade, a igreja cristã, nesses últimos 500 anos, ano passado, 31 de outubro do ano passado, faz 500 anos da reforma, ela vem sendo reformada. Mas ela vem sendo reformada, mas também tem corrido o risco de ser deformada. E ela vem sendo reformada pelo entendimento da palavra de Deus. Mas ela vem sendo também deformada por falta desse conhecimento, por uma série de heresias que têm sido plantadas principalmente nos últimos anos, irmãos. Principalmente nesse século que nós vivemos, no século 21, em que, em virtude disso, a igreja vem perdendo a sua essência. Por que a igreja vem perdendo a sua essência? Porque tem sido pregado um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Se tem sido pregado um evangelho que não é o evangelho de Jesus, tem sido formado cristãos diferentes do molde da palavra de Deus. E se tem sido formado cristãos que não têm sido moldados à palavra de Deus, porque essa palavra aqui é Jesus. Se você quer conhecer Jesus, conheça a palavra de Deus. Portanto, a verdadeira essência da igreja tem sido deformada. E a palavra que nós trazemos hoje é uma palavra muito pertinente a isso. Por quê? Porque a igreja, a eclésia, essa comunidade de fé, formada pelos discípulos de Jesus, e aqui eu falo para vocês, falo para mim, porque essa mensagem está chegando até nós hoje, através da minha boca, e essa mensagem é aquilo que eu creio e é aquilo que eu estou atrás de viver, pedindo a Deus muita graça e misericórdia, para eu poder viver essa palavra, porque se eu não viver essa palavra, não adianta eu estar aqui ministrando essa palavra todo domingo. A igreja deve ser uma comunidade
de amor. Deve ser uma comunidade de perdão e deve ser uma comunidade de serviço. Então, se você está aqui e se você diz que é um cristão, você deve ser uma pessoa que perdoa fácil. Glória a Deus. E você deve ser uma pessoa que serve os outros com também grande facilidade. Porque o problema da vida, irmãos, está exatamente na convivência. E não é porque as pessoas falharam com você que você tem o direito de falhar com Jesus. Não é porque as pessoas falharam com você que você agora vai perder o interesse, a vontade, a motivação de acertar com Deus. Porque nada que nós fazemos exclusivamente para as pessoas. Nós fazemos exclusivamente e devemos fazer, antes de tudo, para Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida é muito passageira. A nossa vida aqui é passageira. Hoje eu estou aqui, nem sei se amanhã estarei. E nós temos que semear aqui na terra o que nós vamos colher no céu. Se você não fizer aqui, você não vai ter chance de fazer lá. Se você não for aqui, você não vai ter chance de ser lá. E a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós devemos ser praticantes da palavra. E como é que nós sabemos se realmente alguém é discípulo de Jesus? Aí você pode dizer, pastor, é porque aquela pessoa entregou a vida para Jesus. Sim, querido, entregar a vida para Jesus é muito importante. Mas como é que eu sei, como é que eu posso saber se aquela experiência que aquela pessoa teve foi genuína, foi verdadeira? Porque quem tem um encontro com Jesus, pessoal com Jesus, muda. Muda. Nenhum homem se encontrou com Deus e continuou do mesmo jeito. Jacó era um usurpador, o cara era picareta. Teve um encontro com Deus em Peniel e até o nome dele mudou de picareta, engolador, para príncipe de Deus. Ele deixou de ser Jacó e se transformou em Israel. Saulo perseguiu os judeus, teve um encontro na estrada de Damasco, ficou cego, caiu do cavalo. 3 dias depois, quando ele abriu os olhos, ele já não era mais perseguidor. Agora ele se tornou um perseguido. O que ele apanhou, o que ele sofreu por amor de Jesus, ele mudou. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. João 13, 34 e 35 diz assim: deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Como podemos demonstrar o amor de Deus? Uma marca de um cristão é o amor, mas como podemos demonstrar o amor? Porque o amor não é de boca, o amor é de ações. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Ele amou de uma forma tão grande que Deus fez alguma coisa. Porque quem ama se mexe. Quem ama faz alguma coisa. Existem muitas maneiras da gente demonstrar que nós amamos de verdade as pessoas. E hoje eu quero enfatizar um aspecto do amor, que é o perdão. O perdão, irmãos, é um dos aspectos importantes de uma pessoa que realmente ama. Colossenses 3:13 diz assim: sejam moderados, satisfeitos no segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoe tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. Glória a Deus.
essa tradução, a Bíblia, a mensagem diz, rápidos, sejam rápidos em perdoar. Mas tem gente, irmãos, que passa a vida inteira guardando rancor, é pior do que baú. Passa a vida inteira magoados. São pessoas que decidem serem tristes. Passam a vida inteira com mágoa, com rancor, guardando, introjetando, se matando, cheios de mágoa e de rancor. Mas o verdadeiro cristão, queridos, é aquela pessoa que foi perdoada por Deus e agora ele vive também para perdoar. Queridos, você sabe qual é a coisa mais difícil a gente encontrar na vida das pessoas? Você sabe qual é a coisa mais difícil quando a gente vai aconselhar uma pessoa que está vivendo um problema de relacionamento? Sabe o que é mais difícil? É aquela pessoa reconhecer que o problema não é o outro, o problema é ele. Porque sempre, quando acontece isso, sempre o problema está no outro. E eu sempre digo, irmãos, que o conselho que eu quero dar a vocês, não tente mudar ninguém. Não tente mudar as pessoas. A gente, às vezes, quer mudar as pessoas. E eu sempre digo que eu nunca consegui mudar ninguém. Eu estou atrás de eu mudar. E olha que é um negócio difícil a gente mudar. E muitas vezes a mudança no outro está na nossa mudança. C.S. Osborne diz assim, não posso mudar ninguém por ação direta. Eu não posso mudar ninguém, eu agindo diretamente. Com a minha força eu não posso mudar ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo. Ou coisa difícil é a gente reconhecer, ó, o errado sou eu. O errado não é o outro. Quando nós reconhecemos que o errado somos nós, e quando nós resolvemos mudar nós mesmos, aí sim nós podemos mudar o outro. Aí sim os outros que precisam de mudança, diga para o seu vizinho, todos nós precisamos mudar. Irmãos, deve ter 335 pessoas aqui hoje. Rapaz, não fique rindo não, porque quando eu pego um menino, eu acerto até nas gramas. Eu estou falando sério, os caras ficam... Mas como é que pode? Eu já vi 50 mil crianças nascer. Olha, tem noite que eu pego 15 meninos, a noite inteira acordado, irmãos. Quando vocês estão roncando em casa, eu estou acordado só vendo menino nascer. Eu pego e digo assim, rapaz, é incrível isso. É o hábito. Eu sei quantas cadeiras tem aqui, vocês sabiam? Vocês sabiam que todo domingo eu sei quantas pessoas tem aqui, porque eu peço para contar. Sabe por quê, irmãos? Porque cada pessoa que senta nessa cadeira e escuta essa mensagem que não é minha, essa mensagem é da palavra de Deus, ela tem a oportunidade de decidir o destino eterno que ela tem, se vai morar eternamente no céu ou eternamente no inferno. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não quero ir para o inferno. O negócio lá deve ser estreito, irmãos. Mas infelizmente todos os dias as pessoas estão morrendo. E milhões de pessoas estão indo para o inferno. Mas a grande chance que eu tenho de mudar o outro é quando eu reconheço que eu é que preciso de mudança. Então, se tem 335 pessoas aqui hoje, existem 335 pessoas que precisam mudar em alguma área da vida, em alguma situação. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam mudar. Mas só tem uma pessoa que a gente pode mudar. É aquele que todo dia, quando a gente está olhando, está escovendo os dentes, a gente está olhando nos olhos dele. Que somos nós mesmos. E a única mudança, e a única chance que eu tenho de mudar as pessoas que estão ao meu redor, é eu mudando. Porque sempre o culpado é os outros. A gente tem mania de se vitimizar, sempre é o outro que é culpado, nunca a gente mesmo. Mas quando a gente decide perdoar as falhas dos outros, e só assim, pelo perdão, quando a gente perdoa os outros, existe uma chance grande daquela pessoa que a gente está perdoando mudar. Eu vou repetir,
Quando você decide perdoar aqueles que falharam com você, existe uma chance muito grande dessa pessoa mudar. Dá um glória a Deus. Vocês lembram de quando Estevão morreu? Estevão foi o primeiro mártir. Quem já recebeu pedrada aqui por amor a Jesus? Eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Eu nunca recebi uma pedrada pregando o evangelho. Né? Eu ontem estava vendo na internet a história, não sabia, a história da igreja, como a igreja batista, que eu nasci batista, eu me converti numa igreja batista, como os batistas vieram para cá. E foi colocado num grupo de pastores. E eu não sabia, e eu fiquei encantado com a história dos Gatsbys. Eram missionários americanos, pode entrar na internet, você vai ver. Gatsby. Era uma família, um casal de americanos que vieram para cá em 1892. A esposa dele, a Ana, ela desde 5 anos de idade, que ela queria ser missionária, essa menina, lá dos Estados Unidos. E quando ela conheceu o esposo dela, ela só casou com ele, porque ele disse que também ia ser missionário junto com ela. E resolveram vir para o Brasil. E eles vieram e começaram, a igreja começou na Bahia. E ele conta uma história que eles estavam, naquela época, muito difícil. A religião, ela era junto do Estado, aí o romanismo mandava. E eles estavam lá porque eles tiveram dificuldade de alugar uma casa lá na Bahia, porque perseguiram demais. E eles começaram a implantar a igreja nos lares, aleluia. Foi nas casas que eles começaram. E a filha deles, descrevendo a filha mais nova, mulher mais nova, a Ellen, que estava dando a entrevista, mas deve ser muito antiga essa entrevista, porque o pessoal, a qualidade era muito ruim da imagem. E ela dizendo que uma vez ele estava pregando o evangelho e começaram a jogar pedra na casa. E a primeira pedra pegou lá no local, a terceira pedra pegou bem na cabeça dele. E ele estava pregando o evangelho e colocou um lenço na cabeça e continuou pregando o evangelho. Mas nós não somos dessa geração. Nós temos aqui no Brasil liberdade para pregar o evangelho. Mas Estevão estava ali sendo apedrejado porque ele tinha falado e pregado o evangelho, tinha falado a respeito de Jesus, falado a respeito do que Jesus fez e daquilo que os judeus na época fizeram com Jesus, não reconheceram Jesus como Messias. Mas quando ele estava morrendo, ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, sabe quem que estava ali no auditório? Saulo de Tarso estava ali. E eu tenho absoluta certeza que foi aquela palavra de perdão lançada por Estevão naquele dia que influenciou poderosamente da conversão, na transformação, na mudança, na vida do Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, no maior cristão de todos os tempos, aleluia. Então, irmãos, o perdão ele tem o poder de mudar as pessoas, quando nós decidimos perdoar essas pessoas. Em Mateus 18, 23 a 35, Jesus conta uma parábola que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Gravem aí essa palavra, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Grave a palavra 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu servo, chamando-lhe, disse: servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos, leia-se, aos demônios. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Essa palavra é muito forte. Assim também, da mesma forma, Deus faz, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Precisa de interpretação aqui, irmãos? Não. Vocês sabem o que é 10 mil talentos? Aqui, Jesus conta uma parábola que eu li, que um homem devia a um rei 10 mil talentos. 10 mil talentos, irmãos, só para vocês terem uma ideia. A renda bruta nacional de Israel, naquela época, era 1.000 talentos. Toda a renda, toda a produção, todo o dinheiro que era gerado, toda a riqueza que era gerada em Israel, irmãos, só dava 1.000 talentos. Foi perdoado a esse servo, o rei perdoou a ele 10 vezes a renda anual de toda a riqueza de Israel. E ele não perdoou 100 denários de um servo dele. 100 denários equivale a 2.800 reais. Uma quantia infinitamente menor. O que Deus está dizendo para você é assim, você devia infinitamente mais para Deus, e Deus resolveu te perdoar. E por que você não perdoa uma dívida pequena do teu irmão? E ele diz mais, porque da mesma forma que Deus recompensa quem obedece, Deus pune quem desobedece. Deus não é um pai besta, uma mãe besta, que eu vejo lá dentro do meu consultório. Deus é fogo consumidor, irmãos. E não venham me dizer que eu estou pregando aqui mensagem radical, porque o cristianismo é mudança radical. Até Jesus dizia assim: quem transar com a mulher dos outros está adulterando. Jesus disse: não, não, não. Se você olhar e desejar, já é adultério. Jesus não veio para cumprir a lei, não. Jesus veio para tornar a lei mais estreita ainda, porque o caminho é estreito, largue a porta que conduz à perdição. E se você quer ser um cristão de verdade, se você quer morar no céu, saiba que da mesma forma que Deus abençoa e recompensa aqueles que obedecem, Deus também pune e disciplina aqueles que Ele ama, mas que o desobedecem. Ele diz assim: da mesma forma que aquele rei, quando soube da atitude daquele servo, que foi perdoado muito mais, de uma dívida muito maior, e que não soube ter a mesma atitude, porque tem muita gente boa na hora de receber de Deus, mas difícil não é receber de Deus, difícil é dar para o irmão aquilo que nós queremos receber de Deus. Muitas vezes nós só queremos receber, mas nós não queremos dar. E aqui nós não estamos falando, Deus é tão justo que Ele não quer que o cara perdoe na mesma proporção, não. Quantos estão entendendo o que eu disse? O que o cara devia a ele era infinitamente menos. Porque Deus sempre faz a parte mais difícil. Deus faz a parte mais difícil, querido, mas você vai ter que fazer alguma parte, nem que seja a parte mais fácil. Deus não deixa para mim a parte mais difícil, não. Quem teve que ir para a cruz morrer no meu lugar não fui eu, foi Ele. Agora, alguma coisa você tem que fazer com isso, porque quando você passa na cruz, alguma transformação, tem alguma cobrança, nós temos que prestar alguma conta a Deus. Mas nós vivemos numa sociedade que não quer prestar contas. Nós vivemos num mundo que as pessoas querem viver com medo da árvore do bem e do mal, fazendo só o que quer, do jeito que quer, achando que Deus é um velhinho, um bobo, já com Alzheimer, que está com doença de Parkinson, todo se tremendo do céu, esperando, pela nossa adoração. Não, irmãos, o que ele diz é o seguinte: aquele rei, ele viu aquela má atitude, disse: servo malvado,
perdoei a você e você não perdoou o outro. Aí ele diz que ele entregou aos verdugos, aos demônios. C.S. Lewis diz assim: ser um cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus tem perdoado o indesculpável em você. Aleluia! O que fizeram com você que você ainda não perdoou, querido? O que fizeram com a sua vida? Pois eu quero dizer que aquilo que fizeram com você, que lhe magoou, nem se compara ao quanto você foi perdoado por Deus. E às vezes você não entende por que a sua vida está amarrada. Por que as coisas não dão certo com você. Por que você vive muitas vezes marcando passo, andando em círculos, voltando sempre e não consegue fluir em Deus. Querido, há 3 semanas atrás eu preguei uma mensagem aqui, que algumas atitudes nossas vão tirando de nós a velocidade. Vão tirando de nós a velocidade, vão tirando de nós o desempenho do nosso carrinho em Deus. E se tem uma coisa que tira a nossa velocidade, é quando a gente decide não perdoar as pessoas. A Bíblia diz que nós somos entregues aos torturadores. Verdugo era aquele que torturava as pessoas. A pessoa que não perdoa, ela sim é a mais prejudicada, ela é a mais afetada. Queridos, a amargura é uma raiz que vai envenenar todas as áreas da nossa vida. O Cote diz que aquele que não perdoa está tomando veneno esperando que o outro morra. Mas quem está morrendo é você. Deus exige que você perdoe. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. Ele quer o teu bem. Glória a Deus. Porque Ele não quer que você sofra. Ele não quer que os torturadores, os verdugos, lhe oprimam. Porque quando você perdoa, você libera sobre você as mãos de Deus, para que Deus faça justiça por você. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que a justiça é de Deus, Ele é que vai fazer justiça. Se alguém lhe magoou, querido, se alguém teve uma atitude de ingratidão com você, se alguém teve uma atitude de incompreensão com você, se alguém falhou com você, deixa que Deus vai resolver com ele. Ele é o justo juiz. A base do trono de Deus é a justiça. Eu quero dizer para vocês que não há nada que passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não é você que vai fazer juízo. Você deve exercer misericórdia com as pessoas que lhe maltratam, com as pessoas que lhe abandonam, com as pessoas que são ingratas, com as pessoas que têm atitude errada com você. E deixa Deus exercer juízo. E aí sabe o que vai acontecer, queridos? É que quando nós decidimos perdoar, Deus faz justiça com aquela pessoa. E Deus vai te abençoar exatamente naquela área em que você foi prejudicado. Dá um glória a Deus aí. Alguém tentou te prejudicar numa área, deixa com Deus. Eu decido perdoar. Irmãos, eu tenho muitas falhas, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu nem estou mais perdoando, porque eu não estou mais nem me magoando. Eu decidi não me magoar, não estou mais nem aí. Pastor, estão falando mal do senhor. Rapaz, dá um parabéns para ele, porque ele tem toda a razão. Eu sou um pobre de espírito, eu sou um defeituoso, eu sou um cara cheio de falha. Ele tem razão, é verdade. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Jesus já morreu na cruz para me purificar de toda a impureza. Não há nenhuma condenação mais na minha vida, porque Jesus já morreu, ressuscitou, o sangue dele me lavou. Aleluia. Eu não tenho do que me justificar, eu tenho um que já me justificou. Porque eu não tinha como. Como é que eu ia me justificar, Edil? Que se eu não caio numa área, eu caio na outra. Quando eu penso que eu já estou morto, eu estou igual galinha despescoçada. Quando eu acho que o meu temperamento já foi tratado, o cara pisa no meu pé e eu reajo.
Mas tudo isso a Bíblia diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo diz que tinha um espinho na carne para que a glória fosse de Deus. Então, eu não quero justificar aqui as minhas falhas, mas eu quero dizer que até quando nós falhamos e temos um coração alinhado com o coração de Deus, até as nossas falhas são para que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi o mais obediente, nem o mais santo. Inclusive o cara era meio perigoso. Teve 6 mulheres. Eu não aconselho ninguém ter 6 mulheres. Já pensou 6 sogras, meu irmão? Ai, minha sogra está aqui hoje. Não, minha sogra é uma benção, irmão. Estou brincando. Mas Davi teve 6 mulheres. Ele teve 20 filhos. Ele teve sérios problemas na casa dele. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Olha essa promessa que está aqui no Isaías 6, 61, de 7 e 8, diz assim: em lugar da vossa vergonha, presta atenção, em lugar da vossa falha, porque só tem uma coisa que me envergonha, são minhas falhas. Um dia aqui que eu raiei aqui com o Ziel aqui, e eu estava pregando nesse dia sobre o amor, meu irmão, levei pau na mesma hora. Jesus, tem misericórdia. Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha de vocês nem imaginam. Naquela noite, quando eu me virei, você estava olhando assim para mim. Se tivesse um buraco aqui, eu tinha caído. Eu disse, pastor Paulo, assume aqui, sentei ali. A Angélica disse, ficou feio para você. Eu digo, rapaz, ficou mesmo, mas não diga isso não, porque eu já estou aqui, já com vergonha. O que envergonha um crente? Ele falhar, ele errar. Ou não envergonha? Se você não está se envergonhando com as suas falhas, alguma coisa errada tem em você. Se você já está falhando e não está mais nem aí, é porque você já cauterizou a sua mente. Porque quando eu erro, irmão, quem anda perto de mim sabe, eu fico com vontade de botar em mim assim, eu mesmo me açoitar. Cabeçudo, tu já era para estar dando de 10-0 nessa área, tu ainda está errando. Mas a Bíblia diz que quando nós temos a atitude certa, em lugar da nossa vergonha, quando nós resolvemos perdoar, quando nós resolvemos amar, quando nós resolvemos ter esse coração, e diz que nós teremos dupla honra. No lugar da vergonha, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade e o roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Fala que Ele vai te abençoar com o dobro de bênção e com o dobro de prosperidade, quando você resolve deixar que Ele faça justiça. Não é para você fazer justiça. Quando você deixa de perdoar, você não permite que Deus faça justiça por você e não permite que Deus te abençoe duplamente naquela mesma área, naquela mesma situação pela qual você foi injustiçado, pela qual você foi magoado. Eu não ouvi um glória a Deus. Vocês entenderam o que está sendo ministrado aqui? Quando alguém tem uma atitude errada com você, você decide perdoar, você dá oportunidade para Deus exercer juízo sobre aquela pessoa, e em compensação por aquela boa atitude sua, aleluia, Deus vai te dar dupla honra, dupla prosperidade, dupla bênção, dupla alegria, duplo contentamento. Deus vai te abençoar duplamente, aleluia. Mas você precisa perdoar. Enquanto você não perdoa, você está dizendo, eu mesmo vou fazer justiça. Tem um general americano, Robert E. Lee, que na época da guerra de sucessão dos Estados Unidos, que o norte brigou com o sul e o sul com o norte, uma senhora mostrou para ele uma árvore que tinha na frente da casa dela. Era uma árvore bonita, irmãos, mas em virtude da guerra, aquela árvore estava destruída. E ela disse, general, olha o que foi que fizeram com a minha árvore. Sabe o que foi que ele disse para aquela mulher? Minha irmã, corte essa árvore. Esqueça dela. Não lembre mais dessa árvore. E eu quero dizer nessa noite a mesma coisa para você. Deus está te falando, corta essa árvore. Esquece essa afronta. Esquece isso que fizeram com você e que você está aí teimando em não perdoar.
Fecha a porta, meu irmão, para os torturadores da tua vida. E deixe Deus te abençoar duplamente. Aleluia! Mas a igreja também não é um lugar de pessoas que perdoam só. Aprendemos isso, que a igreja é um lugar de pessoas que perdoam fácil. Mas a igreja também é um lugar de pessoas que demonstram esse amor através do serviço. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa foi a forma como Jesus demonstrou o seu amor, servindo. Mas, irmãos, tem cristão que não ajuda um cego a passar uma rua. Tem cristãos que no lugar do trabalho dão um péssimo testemunho. Que muitas vezes tem não cristãos lá dando testemunho melhor do que o cristão. 1 Pedro 2:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que sigam os seus passos. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:6-7a diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. 1 Pedro 4:10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Gálatas 5:13 diz: sirvam aos outros mediante o amor. Então a igreja é um lugar que a gente deve servir uns aos outros. Diga para o seu vizinho, um cristão, ele naturalmente serve. Irmãos, nós vivemos num mundo do egoísmo. A egolatria é o Deus desse século. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu de novo. Primeiro os meus e os meus. Servir, irmãos, é servir. Servir é dar alguma coisa a alguém. O cristão verdadeiro, ele tem a alegria de servir. Ele vê um vizinho precisando de ajuda, vai ajudar. Ah, mas o vizinho não me interessa quem ele é, vai e ajude. A Bíblia diz que eu tenho que servir o meu inimigo. É a marca do cristão. Gostar de servir. E eu louvo a Deus por essa igreja, aleluia. Porque essa é uma igreja que as pessoas gostam de servir. Dá um glória a Deus. Aqui é uma igreja formada de muitas pessoas que já estão servindo muito, em muitos ministérios. Agora mesmo nós estamos aqui, tem irmãos servindo lá fora. Tem gente servindo dentro do banheiro, irmãos. Toda semana nós temos dezenas de líderes servindo aqui. Por quê? Porque Jesus nos deu o exemplo que nós temos que servir uns aos outros. Dá um glória a Jesus. Servir o vizinho. Se um vizinho seu está doente, vá lá, ajude. Ele está doente, vá lá. Ajude. Se tem um filho doente, vá lá, bata na porta. Pergunte se ele não está precisando de alguma coisa. Às vezes ele está precisando de alguma comida, alguma coisa, mas como a gente vive num mundo tão egoísta, as pessoas ficam acanhadas para precisar, para incomodar. Mas eu queria a respeito disso que vocês pudessem ver agora e ouvir um vídeo que vai exemplificar o que nós estamos falando, e uma imagem vale muito mais que 1000 palavras.
linda que nós aprendemos hoje. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus agora.